Coisas que eu era muito novo pra entender e agora eu consigo ver de forma muito clara. Primeira, gente ruim se dá bem sim, e com muita frequência. A vida é justa, a vida cobra. É uma coisa, pessoal, que nem sempre acontece. Com a minha experiência, eu até arrisco dizer que tem mais pessoas ruins se dando bem do que pessoas boas. E eu falo pra vocês que na maioria das vezes, as coisas vão continuar assim. A vida não vai cobrar dessa pessoa. Muito pelo contrário, ela vai ter uma vida maravilhosa. Ainda falando de gente ruim, uma coisa que eu até demorei pra perceber foi que tem gente que quer te derrubar. Eu sempre fui do time de pessoas que falava que isso era dor de cotovelo. Ah, tá falando que os outros querem derrubar ele é porque tá se vitimizando. Depois que eu entrei na universidade, isso mudou completamente. Porque uma coisa é certa, quando você tem pouca oportunidade e aquelas pessoas que estão à tua volta querem aquela oportunidade, elas vão te derrubar a todo custo. Uma coisa é certa, a vida cobra quando a conduta da pessoa é tão diferente, é tão inadequada, que em algum momento vai gerar um problema gigantesco. Aquela pessoa que comete pequenos furtos na casa das pessoas, aquela pessoa que risca o carro dos outros ali na malandragem, aquela pessoa que está sempre fazendo pequenas malandragens que não são necessariamente coisas que vai dar para a polícia, mas que não necessariamente é o tipo de coisa que é amenizada só na conversa, que em algum momento vai dar uma treta. Mas tirando casos em que envolve essa regularidade de uma conduta inadequada, antissocial, esse tipo de conduta que leva até o conflito, quando a coisa é pontual, né, um momento ali de maldade no coração, algo nesse sentido, de fato, a vida não vai cobrar. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e esse é o Felipe com a barba maravilhosa. A esperança de que a vida cobre vale muito bem para uma certa passividade brasileira do dia a dia, uma passividade na evitação de conflitos. Essa passividade é abordada tanto pelo Roberto da Mata, quando ele fala sobre o jeitinho brasileiro, é abordada mais ou menos pelo Sérgio Buarque de Holanda, quando ele está falando da cordialidade, e é abordada de uma maneira política pelo Gessé de Souza, quando ele fala sobre as elites que tendem a trazer projetos conciliacionistas, em que a conciliação significa, obviamente, né, que o pobre vai se ferrar. Eu estou querendo dizer que isso é parte de uma maneira de se entender relações sociais no Brasil, em que a passividade vale muito, vale tanto que não é nem questionada, de tal maneira que a vida cobra é uma das maneiras de fazer com que essa passividade seja o centro, enquanto a cobrança da vida seja uma atividade que não vem do sujeito. O sujeito pode permanecer passivo. A vida vai cobrar, a vida vai ser ativa, a vida vai fazer o papel de sujeito no mundo. Claro, pelo menos nas aparências, né? O grande ponto é não fazer com que você se coloque como um sujeito ativo que está ali cobrando algo, fazendo uma vingança, sempre como a pessoa humilde que vai seguir a vida numa certa passividade e evitação de conflito, o que na prática vai gerar, evidentemente, formas de agressividade que não são diretas, formas de agressividade que são, às vezes, meticulosas, às vezes manipulatórias, às vezes passivo-agressivas e por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E na própria competição dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente acadêmico, como foi citado no vídeo, essa passividade também se entrega através de um gaslighting que existe no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente profissional, em que as pessoas que estão disputando uma vaga acabam sabotando umas às outras de tal maneira que, em vez de simplesmente agredir diretamente, né, há uma passividade, ou seja, o outro é colocado como alguém menos capaz, o outro é colocado como alguém com pouco controle. A sabotagem é uma ótima maneira de fazer isso sem necessariamente ter atividade. Mas ao mesmo tempo é interessante perceber sobre como é comum se falar que quando alguém nos prejudica é por inveja, é por dor de cotovelo, como se tivesse uma intencionalidade do mal contra nós que somos os protagonistas da vida de todos. E às vezes não, né? Às vezes o mal que nos fazem é justamente por não sermos protagonistas de nada, sermos no máximo um objeto que atrapalha a se chegar até um objetivo.
Assumir a maldade é mais fácil para fazer julgamento moral. Assumir a maldade no outro, a inveja, por aí vai, é mais fácil para se tentar, de repente, colocar ali um valor moral no outro que seria um valor moral negativo. Mas é como o Felipe disse, né? A vida é um pouco mais crua do que parece. E às vezes não tem essa de inveja, dor de cotovelo, não tem vitimismo de se achar vítima. É a situação como ela é a briga como ela é o conflito como ele é, nos raros momentos em que a passividade é deixada de lado. Tudo bem?